acabam esperando que a prefeitura diga para elas o que elas têm que fazer. Eu queria deixar claro, e mais uma vez, tá, que o profissional contratado, ele é um profissional, ele é formado para isso. Ele sabe o que ele tem que fazer. A prefeitura não precisa dizer para ele ou garantir o trabalho dele. Quem tem que fazer isto é o próprio profissional. Tá? Mas, enfim, se as pessoas entenderem que precisam disso, se os técnicos entenderem que precisam de uma organização, de direcionamento, eu entendo que até possa ser feita uma reivindicação, mas aí eu acho que vocês têm que resolver isso junto das câmaras técnicas de vocês, junto dos organismos de vocês, próprios de cada um na sua área de atuação. Tá? Como eu disse anteriormente, essa é uma lei que é uma lei nova, né? Tudo aqui é novo, um procedimento novo. Tá, então nós estamos, na verdade, dando o primeiro passo, todos nós, né, e é óbvio, né, quando você dá o primeiro passo, você tem que estar preparado para cair, levantar, e cair e levantar. Tá? Se a lei não é perfeita, a gente deve, né, e pode aperfeiçoá-la, né, através do quê? Através da contribuição de quem vai praticá-la, de quem vai sofrê-la. Né? Mas é preciso que isso seja feito porque nós consultamos os conselhos, nós consultamos os órgãos, ninguém teve nada a acrescentar além do que está escrito. Tá? Então, aparentemente, para nós, prefeitura, que escrevemos o texto, aquilo era o que representava o que tinha que ser feito. Tá? Mas se existem algumas dúvidas, tá? Eu acho que devem ser colocadas as dúvidas, devem ser esclarecidas e, enfim, né, tecnicamente tentar resolver isso. A gente queria agradecer aqui a contribuição do Silvio, voltar a dizer que eles são convidados e não estão aqui para serem metralhados, nem agredidos, e a gente queria pedir aos senhores, novamente, eu preciso de água, tá? A gente precisa pedir aos senhores, novamente, que tenham parcimônia na formulação dos questionamentos. Eles serão enviados à mesa por escrito. A gente solicita que ninguém interfira, porque se a gente receber interferência da plateia berrando, a gente vai tomar outras providências. Em relação ao convite, não houve apenas um convite. O juiz de direito, que está na programação, que viria, teve que ir para o STJ. O advogado especialista em responsabilidade civil não pôde vir ontem, mas hoje está aqui presente, que é o doutor Márcio Luiz. Eu não guardo o nome de ninguém. Ele depois fala o nome dele. Então, eu queria que os técnicos da prefeitura ficassem tranquilos, porque ele só vai dar uma informação sobre o que é Código Civil e abordar alguns pontos, mas no máximo, né, Márcio? E no máximo 15, ou estendendo ao máximo 20 minutos, mas só dando um panorama. A gente entende, inclusive, concorda com o Silvio, que a discussão e o detalhamento disso deverá ser feito posteriormente. Eu só gostaria de fazer uma correção de que o Clube de Engenharia, apesar de inúmeros pedidos por parte do presidente, inclusive ao Pedro Paulo, não participou da discussão da lei. Tá? Apesar de inúmeros pedidos, gestões de telefone e tal, não participou. Então, a gente não está reclamando. A gente só queria fazer essa correção para evitar futuros me ajuda, Cipe, algum erro na história. Então, passar a palavra. Eu queria mais um microfone na mesa. Pode tirar aquele lá do púlpito, trazer para a mesa, por favor? Porque aí eu vou passar esse microfone para o canto, para o Márcio falar. O Márcio vai falar lá, peraí. O moço, o Márcio vai falar aí, porque ele vai fazer a apresentação. Ô, doutor Márcio, não pode passar, o seu tempo limite é 20 minutos, senão a gente corta sua palavra. No máximo, a gente preferiria que fosse em 15, tá bom? Valeu, obrigada pela presença dos senhores, e vamos lá.
Bom dia, senhores. Obrigado pelo convite, né? Foi meio em cima da hora, a gente não teve como pegar e fazer uma pontuação. Então, aqui a gente vai dar a visão técnica legal do que é a responsabilidade civil aplicada à lei de auto-vistorias, que foi editada pelo município do Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio de Janeiro, agora em março. A Prefeitura ela fez uma legislação, e o Estado também, visando a garantia da sociedade. Louvável a iniciativa por esse aspecto, porque você vai ter, pelo menos em tese, os eventos que aconteceram com o desabamento do Palace 2, desabamento daqueles imóveis na 13 de maio, que inclusive eu atuei em consultoria, desabamentos de alguns outros, na Rua do Ouvidor também, por questões de conservação, isso em tese seria minorado, seria minimizado. Só que, da forma que é feita, a gente tem que fazer a interpretação legal num conjunto de todo o arcabouço jurídico do país. É a interpretação sistemática. Então, a gente parte para analisar a responsabilidade civil aplicada à engenharia. O que a gente espera dessa lei, em termos de responsabilidade civil? Responsabilidade civil, no caso dos profissionais de engenharia que vão assinar os laudos, elas têm 3 desdobramentos: civis, criminais e administrativos. As reparações civis, elas cingem-se no âmbito das ações indenizatórias. E nas responsabilidades criminais, elas podem, inclusive, contar com pena restritiva de direito, ou seja, prisão de quem for assinar um laudo ou quem for malversar uma análise técnica da vistoria. A lei, ela fala claramente que a certificação, ela exige a juntada da ART no próprio laudo. Então, isso vincula o profissional de engenharia e arquitetura, vincula o profissional que certifica. Quando você fala de certificação, ela não é uma mera vistoria, ela não vai ser simplesmente uma vistoria visual. Só uma questão de ordem, não é certificação, é essa anotação de responsabilidade técnica, ou registro de responsabilidade técnica, que é o que diz respeito ao CAL. Então, quando ele diz engenheiros, ele está englobando engenheiros e arquitetos, tá? Uhum. Que tem hoje conselhos. Sim, os dois conselhos. Não há certificação, apenas há o registro, porque esse registro, ele não só, de uma certa forma, ele cria um contrato, um vínculo entre o contratante e o contratado, tá? Assim como ele checa, a partir dali ele checa se o profissional está habilitado a fazer o trabalho. Não há, em nenhum momento, certificação, que no Brasil, inclusive, ela ainda não está regulamentada. Tá não, bom? A questão da certificação é a própria dicção legal. A lei diz, em vários momentos... Então é melhor pular essa lei, porque não tem certificação na nossa área. Então a gente tem que rasgar a lei de auto-vistoria. Não, a lei não diz certificação. Tem hora que tem que ser certificado. A lei, olha, a gente está discutindo aqui a lei municipal, sim, que ela é complementar à estadual, mas onde, no final da lei, existe uma autonomia para que todos os municípios, ao regulamentarem as leis e apresentarem ou aprovarem as suas novas leis, as leis no âmbito dos municípios, e após a regulamentação, há uma liberdade de escolha. Tá? É só uma questão de esclarecimento inicial. A gente queria, inclusive, reafirmar que ele foi extremamente gentil e deve ter varado a noite para realizar isso no âmbito da engenharia, e agradecer a sua presença. Então, a gente não estou criticando nada, tá? Valeu. Continua, por favor. Bom, o decreto 37426, ele em tese, ele faz uma aberração meio jurídica, porque ele regulamenta dois institutos jurídicos distintos.
ele regulamenta a Lei Complementar 126, que é municipal, e aproveita para regulamentar a Lei 6.400 do Governo do Estado. Inclusive, se os senhores observarem, não sei se os senhores têm à mão, no parágrafo 2º do artigo 1º, ele diz que quais são os imóveis que estão dispensados da obrigatoriedade da certificação, da vistoria. Diz que as edificações residenciais unifamiliares, bifamiliares, todas as edificações nos primeiros 5 anos após a concessão do habites, as edificações com até 2 pavimentos e área total construída inferior a 1.000 metros quadrados e as edificações situadas em área de especial interesse social. Se os senhores observarem os 2 diplomas legais, a lei complementar e a lei estadual, em momento nenhum é dito essa exclusão de área de especial de interesse social. Então, eu acho que deveria ser visto realmente com muita cautela a responsabilização civil. Isso é só um exemplo da responsabilização civil do profissional de arquitetura e engenharia. Quando os senhores assinam o laudo técnico, os senhores vão avaliar que toda a estrutura, a parte elétrica, hidráulica, mecânica, tudo que compor a edificação que está sendo certificada, que está sendo avaliada pelos senhores, está em conformidade ou não conformidade. Essa ausência de informação ou essa certificação errada, ela pode ter desdobramentos criminais e, inclusive, desdobramentos financeiros que a própria lei prevê. Então, aqui eu cito os principais pontos ali, entre periodicidade, quem são os obrigados, os dispensados da lei e quem pode elaborar o laudo. Por favor. Isso na 6.400, na lei complementar 126, por favor. E a compilação feita pelo decreto-lei 3742B, que ele pega e funde mais ou menos os princípios das 2 leis e inova em alguns pontos, coisa que o decreto do executivo não poderia fazer. O responsável pelo imóvel, ele vai ser obrigado. Quem é o responsável pelos imóveis? O condômino, toda aquela dicção legal que já tem ali. E essa responsabilização, ela vai gerar obrigações para esse responsável. Por exemplo, se a vistoria não for feita, se o síndico, por exemplo, ele não efetuar a vistoria dentro do prazo legal, ele começa a pagar 5 vezes o valor de referência lá, ou residencial ou comercial do imóvel. Esse valor é progressivo e é apenado, ele incide a cada mês que falha esse dever legal dele. E até o alcance do valor venal do imóvel, onde você vai ter a desapropriação indireta do imóvel. Por favor. Em relação ao certificador, em relação ao profissional de arquitetura e engenharia que vai efetuar esse laudo, há alguns requisitos. Por exemplo, ele precisa ser habilitado junto ao conselho. Se um profissional que ele eventualmente não estiver regular junto ao conselho, seja economicamente, com a idade dele em dia ou alguma coisa assim, esse laudo dele é inválido. Se o laudo dele é inválido, ele não poderia exercer atividade, e se acontecer qualquer tipo de queda ou tiver qualquer tipo de dano causado a terceiros em função desse laudo, da inobservância das obrigações legais dele, ele pode ser responsabilizado, criminal e civilmente. Uma coisa que é muito importante, eu estava discutindo com um engenheiro amigo essa noite, é que os senhores se resguardem na hora de elaborar os seus respectivos laudos. Arquivem todos os passos, a metodologia utilizada, porque inclusive essa metodologia vai ter que ser anexada ao próprio laudo. Isso é importantíssimo lá na frente, quando houver um caso de contencioso, quando houver eventualmente uma discussão judicial a respeito do exercício profissional dos senhores em relação a essa vistoria,
é importante para os senhores, para a defesa dos senhores, para resguardar a inocência dos senhores, que essa documentação, esse passo a passo, esteja totalmente documentado. Porque a lei prevê que é ônus dos senhores comprovar que foi seguida todas as normas. O que a gente vê, eu não sei, e aí não tem, porque eu não, como não acompanhei o processo legislativo de criação de ambos os diplomas, e as discussões que foram feitas, então a gente não tem como afirmar categoricamente se foi isso ou se foi aquilo, a questão da postura do poder público. Mas o que a gente consegue ver de fora, como profissional do direito, como analisando toda a sistemática legal do país, essas leis de auto-vistorias, que têm em seu cunho social um enorme valor, mas elas transferem a responsabilidade fiscalizatória do poder de polícia do Estado para o particular. Ela transfere a responsabilidade da fiscalização de engenharia civil para os senhores. Desonera a defesa civil, desonera os cofres públicos, desonera a realização de novos concursos e transfere esse ônus para os senhores. Os senhores que vão atestar para o poder público que aquele imóvel está em condições. Os senhores estariam de forma transversa exercendo o poder de polícia estatal, entregando já toda a fiscalização feita para o governo, quando a questão da entrega do laudo, do depósito do laudo, que o responsável do imóvel tem que comunicar à prefeitura. Se houver alguma irregularidade, aí o poder público entra em ação. Isso aí parece um pouco do autolançamento tributário, quando a gente faz declaração de imposto de renda, que a gente declara e se eventualmente o fisco a gente cair na malha fina, a gente tem que ir lá comprovar as informações que a gente lançou. Mais ou menos é isso que o governo está fazendo com os senhores. Ele está transferindo para os profissionais de engenharia e arquitetura essa responsabilização. E isso vai gerar danos para vocês. Isso vai gerar, não necessariamente danos imediatos, mas isso gera o risco. Não me surpreenderia se daqui a pouco as seguradoras começarem a fazer um seguro de profissional liberal especificamente para esse tipo de situação. Porque as multas são pesadas, a responsabilidade dos senhores é pesada, dependendo do contexto que haja eventualmente o sinistro com a obra vistoriada, com o edifício vistoriado. Inclusive, até um desdobramento criminal em relação a isso, se por uma imprudência ou